Santo do Dia. A história dos santos guardados na memória da Igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do Dia. Hoje, 23 de julho, celebramos Santa Brígida. Canonizada em 1391 por Bonifácio IX, Santa Brígida é a padroeira da Suécia. Em 1999, foi declarada também copadroeira da Europa por São João Paulo II. Brígida, quando criança, tinha certamente um caráter forte e decisivo. Pertencia a uma família aristocrática. Embora sentisse a vocação religiosa, aceitou casar-se com Ulf, o governador de um importante distrito do Reino da Suécia, a pedido do seu pai. A primeira parte da sua vida, marcada por uma grande fé, foi dedicada a um casamento feliz, do qual nasceram 8 filhos. Uma dentre eles, Catarina, que a seguiu até Roma, também foi canonizada. Junto com seu marido, adotou a regra das terciárias franciscanas e fundou um pequeno hospital. Guiada por um erudito religioso, estudou a Bíblia, a ponto de ser apreciada por sua pedagogia. Por isso, foi convocada pelo rei da Suécia para encaminhar a jovem rainha à cultura sueca. Após mais de 20 anos de casamento, seu marido faleceu. Assim, começa a segunda parte da sua vida. Brígida fez uma escolha decisiva. Despojou-se dos seus bens e foi viver no mosteiro cisterciense de Alvastra. Naquela época, destacavam-se muitas experiências místicas, depois relatadas nos 8 livros das Revelações. Aqui também teve o início de uma nova missão. Em 1349, Brígida foi a Roma para obter o reconhecimento da sua ordem, dedicada ao Santíssimo Salvador, que deveria ser composta, segundo o seu desejo, de monjas e religiosas. Então decidiu estabelecer-se na Cidade Eterna, em uma casa na Praça Farnese, que ainda hoje é sede da Cúria Geral das Brigidinas. Porém, sofria por causa dos maus costumes e da degradação generalizada da cidade, que ressentia muito pela ausência do Papa, que na época vivia em Avignon. O ponto alto de sua missão, como o de Santa Catarina de Sena, sua contemporânea, era pedir ao Papa para voltar ao túmulo de Pedro. Seu único remorso foi o fato de o Papa não ter ficado definitivamente em Roma. Na verdade, em 1367, o Papa Urbano V tinha voltado, mas foi por um breve período. Gregório XI estabeleceu-se definitivamente em Roma, mas alguns anos depois da morte de Santa Brígida. Outro aspecto do forte compromisso de Brígida era a paz na Europa. Naquele tempo, as suas obras de caridade foram decisivas. Ela, que era nobre, vivia uma pobreza a ponto de pedir esmolas nas portas das igrejas. Aquele também era um período de peregrinações a vários lugares da Itália, de Assis a Gargano. Enfim, a peregrinação das peregrinações à Terra Santa. Brígida tinha quase 70 anos, mas isso não influenciou seu desejo. O ponto central de sua experiência de fé foi a paixão de Cristo, como também a Virgem Maria. Testemunhas disso foram o Rosário Brigidino e as orações ligadas às graças particulares prometidas por Jesus a ela, para quem os praticasse. Santa Brígida faleceu em Roma em 23 de julho de 1373. Confiou a ordem à sua filha Catarina,
que ao se tornar viúva juntou-se a ela quando vivia em Farfa. São João Paulo II destacou: a Igreja, sem se pronunciar sobre cada uma das revelações, aceitou a autenticidade do conjunto das suas experiências interiores. A figura de Santa Brígida foi muito querida pelos últimos papas. Bento XVI, por exemplo, dedicou uma catequese durante a audiência geral. O Papa Francisco queria canonizar aquela que, no século XX, tinha renovado a Ordem do Santíssimo Salvador, Maria Elizabeth Hasselblad, dando-lhe um forte impulso ecumênico, tendo sempre em vista a busca de paz e unidade, tão queridas por Brígida. Querida Brígida, mãe e monja, intercessora da família e da Igreja, rogai a Deus pelos religiosos, assim como pelas famílias. Pedi ao Senhor a conversão da Europa e dos pecadores do mundo inteiro. Amém. Santa Brígida, rogai por nós.